Bom dia, senhores. Hoje é sexta-feira, nós vamos fazer a nossa palestra diária. Quem vai falar conosco hoje é a Elizabeth Steinberg, companheira aqui da casa. E o assunto é um assunto palpitante, né? O tema é palpitante. É do capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos. Então, nós vamos fazer aqui uma prece de abertura e depois Elizabeth vai iniciar a nossa palestra dessa manhã. Então, vamos iniciar esse trabalho, voltando o nosso pensamento para o Senhor Jesus, que Ele nos ampare em mais este dia, que Ele esteja conosco, que principalmente nós possamos estar com Ele durante todo o dia, e que nós sejamos amparados pelos espíritos amigos desta casa, que nos suportam, que nos auxiliam nessa nossa caminhada. Então, amparados por toda essa espiritualidade, amparados pelo Senhor Jesus, damos início aos trabalhos dessa manhã de sexta-feira aqui no Rita de Cássia. Bom dia. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor esteja presente, envolvendo os nossos corações, para que possamos, então, absorver o melhor dessa lição, que é uma lição de estímulo e de disciplina, de várias virtudes, né? Convite, é um convite. Essa lição é um convite que Jesus faz a todos nós. E aí, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, se intitula Sede Perfeitos. E começa então com a passagem evangélica em que Jesus profere, essa passagem são os ensinamentos do Sermão da Montanha, né? Foram vários aconselhamentos no Sermão da Montanha. É uma passagem que nós encontramos em Mateus e que nós então vamos fazer uma, né, discussão aqui pessoal, né, para que a gente possa fazer as nossas reflexões que tanto nos ajudam, né? O Evangelho é um livro que não é de literatura, é um livro de conduta, de orientação, de procedimento, de atitudes, de hábitos, né? E que é tão importante que a gente se preocupe com isso o quanto antes, para que a gente possa ter uma vibração, uma energia mais positiva nesse momento e em nosso planeta especialmente, que nós precisamos desses envolvimentos, desse envolvimento. E essa vibração, ela será conquistada em função do nosso comportamento, das nossas atitudes, né? Essa lição, eu vou até começar pelo fim. Essa lição, ela cita uma passagem evangélica em que nós podemos dizer que o objetivo dela, sede perfeitos, é o objetivo de todos nós, né? Para que a gente conquiste a felicidade, né? Então, Rodolfo Caligares, em seu livro sobre o Sermão da Montanha, eu sempre na orientação do nosso curso do Evangelho, né? A indicação que eu sempre gosto de dar também é do livro do Rodolfo Caligares, em que ele fala que o reino, todos nós sabemos pelos nossos estudos, e sempre tem a reflexão em cima disso, que o reino do céu, o reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. E para que a gente perceba esse reino dos céus, de Deus, reino de Deus dentro de nós, é um estado de felicidade. O reino de Deus é um estado de felicidade
em que o objetivo nosso é encontrar esse estado de felicidade, não é? A gente vê que a nossa caminhada, as nossas encarnações, as múltiplas encarnações, é nesse sentido, da gente encontrar a felicidade. Então, a felicidade, se a gente tem dentro de nós, ela é em função do progresso já adquirido. Então, se a gente tem atitudes positivas, pensamentos elevados, estamos caminhando para uma felicidade, para um progresso que nós todos estamos inseridos. Isso aí é um postulado básico da nossa doutrina, a lei de progresso. Todos nós estamos inseridos, né? É a lei de progresso. Todos temos essa chance de progredir e alcançar, então, esse estado de felicidade, é um estado de felicidade que está dentro, por isso que se diz que o reino de Deus está dentro de vós. É um estado de felicidade. Enquanto nós estamos lutando para superar as nossas imperfeições, nós estamos no caminho, mas a gente ainda não alcançou esse estado pleno de felicidade, que até, na verdade, não existe ainda aqui na Terra. A felicidade é relativa. Portanto, é importante que a gente esteja sempre com esse foco. O nosso foco é o estado de felicidade, é sermos felizes, porque Deus nos criou, né, para sermos felizes. A sua semelhança é a semelhança da moral, né? A sua semelhança é a semelhança das virtudes, da moral elevada. Então, a gente precisa sempre, o tempo todo, né, cuidar da nossa caminhada, da nossa vida, da nossa encarnação, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né? Vamos adiantar, então, a nossa leitura e continuarmos as nossas reflexões. Jesus disse assim, isso foi no Sermão da Montanha, ele disse assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É interessante, assim, a gente começar a ver o contexto dessa leitura, dessa passagem evangélica, né? Jesus, quando ele coloca como modelo, não ele, na sua humildade, ele coloca o Pai. Esse Pai é o nosso modelo, né? Então, o que nós, na verdade, estamos aqui objetivando é o nosso modelo, sermos como nosso Pai, perfeitos. Mas, como eu disse, a perfeição é relativa e ainda estamos aquém da nossa meta no nosso planeta Terra, de provas e expiação. Estamos muito aquém, mas nós estamos na caminhada e por isso nós temos a doutrina espírita tão consoladora e esclarecedora, inclusive dessa passagem, né? Jesus fala que para sermos verdadeiramente cristãos, nós temos que fazer um esforço muito maior, né? Não é só amar, não é só aceitar aqueles que pensam como a gente. Olha só, é uma reflexão muito importante nesse momento. É aceitar os diferentes, né? É uma reflexão de que a gente tem que, assim, para conviver bem nesse momento, um bem relativo, a gente tem que, muitas vezes, aceitar, suportar, como dizia Paulo de Tarso. Podemos não amar,
mas suportar aqueles que nós ainda não combinamos, não comprazemos com as suas atitudes, né? Então, nesse caminho, a gente vê que nós estamos, sabe, na luta, né, para superar, né, esse entendimento. Então, ele fala aqui de publicanos, fala aqui de pagãos, né? Ele menciona aquele povo, né, que existia naquele momento que nós estávamos lá e que nós precisávamos fazer, na verdade, era um sacrifício. Esse é o que é agradável a Deus. É o sacrifício moral, né? É aceitar o outro, aceitar a diferença, não revidar, perdoar, né? Conviver melhor. Porque Jesus veio trazer, nos seus ensinamentos, exatamente a conduta de como nós devemos nos comportarmos. Como nós devemos nos comportarmos. Aí vem a doutrina que nos ajuda a ter um entendimento bem mais amplo nesse sentido. Por que nós devemos? Por quê? Porque qual o objetivo da encarnação na questão 132 do Livro dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, é através desses processos reencarnatórios, dessas numerosas encarnações, que nós vamos burilando, né, as nossas almas, aperfeiçoando o nosso espírito. Precisamos, né, estarmos atentos qual é o objetivo da encarnação. Isso a gente percebe numa conclusão assim, a primeira, de que a encarnação, a gente não veio para passear, a gente não veio, não é de diversão, a gente veio para um processo de aprendizado, de ensino, de conduta. A gente veio para que a gente possa entender melhor essas virtudes que nós devemos conquistar, porque aí é que vai estar o nosso estado de felicidade. O reino de Deus não está aqui, ali, acolá, como Jesus disse para a samaritana, né? Não está aqui, ali, acolá, ela está dentro de nós, nós conosco, né? Muitas vezes a gente sente, certamente, dependendo do nosso estado de espírito, a gente tem essa sensação, esse conforto espiritual, né? É através da oração? Sim. É através do passe espiritual? É através da vinda à casa espírita? Né? Nós temos, então, a oportunidade de entrar nesse caminho, nesse ambiente que propicia, que favorece, né, o nosso comportamento, né, a nossa conduta. Então, quando a gente... o Rodolfo Caligares também fala de uma coisa importante, que nesse momento, né, ele diz assim, grande parte da humanidade também se comporta à frente dos objetivos da vida neste plano evolutivo, grande parte, nesse plano evolutivo, com uma inconsciência e uma leviandade, simplesmente ele fala deplorável, porque nós ainda não estamos dando a devida importância e valor, né, da nossa missão, da nossa encarnação, né? A gente vai deixando, né? Quando eu for mais velho, eu vou cuidar da minha alma, vou cuidar daquilo que é importante na vida, né? Então a gente fica protelando. Muitos de nós, graças a Deus, nós já estamos dentro já estamos num caminho. Assim, a religião não é só a espírita, mas assim, as religiões em geral tentam propiciar, né, dar esse consolo, essa pacificação. A doutrina espírita ela vai mais além, porque ela já parte do princípio que nós somos espíritos, temos uma origem, temos um destino
E temos as reencarnações para que a gente possa conquistar as virtudes. O reino dos céus jamais vem de mão beijada, jamais. Ela é um trabalho íntimo, contínuo, de aperfeiçoamento, de burilamento da alma, né? A gente coloca ainda, nesse momento, né, a gente coloca, ele diz assim, este mundo, todavia, é instância de descanso, mas sim, mais do que isso, ele não é uma instância de descanso, ele é, como a gente falou, uma oficina de trabalho, de estudo, de realizações, né? Isso é importante, porque o que a doutrina diz? O pós-mortem, ele é uma situação que todos nós chegaremos, né? Desencarnaremos. E nesse momento em que nós, nessa passagem, nesse momento em que nós chegamos, né, ao plano espiritual, ali nós nos vemos como espírito. E como espírito, nós vemos a nossa realidade. Então, todas aquelas situações em que nós deixamos de se dedicar à nossa alma, à nossa evolução, elas serão postas assim às claras. Então, são emoções negativas, são situações agressivas, são mentiras, são vícios, são paixões. Tudo isso é descortinado no momento da pós-mortem. A gente se percebe como espírito e aí sim é um momento de despertar, muitas vezes, de consciência, né? Porque, a princípio, parece que a gente vive inconscientemente em relação ao objetivo da vida. Mas, nesse momento, a gente vê o que eu fiz da minha encarnação. Ela tinha um objetivo. Será que eu aproveitei os meus momentos? Desperdicei, obrigado. Desperdicei as oportunidades, porque a encarnação é isso, é aproveitar as oportunidades. Eu desperdicei, eu valorizei a minha família, eu me valorizei, eu realmente prestei atenção, cuidei da minha alma, dos objetivos da minha encarnação. Então, tudo isso são regras, são condutas e na verdade, são coisas que nós temos que nos dedicarmos para que a gente não possa, mais tarde, num desencarne, numa situação no plano espiritual, a gente ficar numa situação de angústia, né? Muitos ficam de angústia, de desespero. Poderia ter feito diferente, poderia ter aproveitado aquele tempo. Então, o nosso objetivo é realmente trabalhar a nossa alma, o nosso espírito, é burilar, é incessantemente nós estarmos atentos, né, à nossa encarnação. Não é deixar que a vida vai levando, vai acontecendo, né? Então, muitas vezes a gente realmente acaba se esquecendo, né? Acaba protelando. Mas a gente tem uma doutrina tão esclarecedora e que nos dá e o nosso evangelho, seguindo o mestre, as orientações do mestre, o Sermão da Montanha, com tantos aconselhamentos, está lá na Bíblia, no Novo Testamento, o Sermão da Montanha, tão lindo aquele ser, que é para ser praticado, é para ser vivenciado, não é um livro de literatura, sabe? Vou ler. Não, um livro para você ler, refletir. É preciso mudar, é preciso, para conquistar esse reino, essa felicidade, essa perfeição que o Mestre nos convida, sede perfeitos como vosso Pai Celestial. Ele se identificava plenamente. A identidade de Jesus com o Pai era
um com o outro, né? Se identificavam, os mesmos ideais, objetivos, o mesmo estado de elevação, de vibração. É importante a gente estar atento a essa conduta, porque se nós desperdiçarmos o nosso tempo com fofocas, com mentiras, com desvios de comportamento, né? Isso vai abrir uma brecha para uma vibração extremamente negativa, que nós sabemos, segundo a doutrina espírita, que quando a gente tem esse pensamento, a gente tem que ter um controle. Então, uma das coisas principais das nossas atitudes é o controle das nossas emoções. Controle do nosso comportamento, das nossas atitudes. A gente tem que ter esse controle. A gente tem que aprender a ter o controle sobre as nossas emoções, porque qualquer brecha, qualquer desequilíbrio, nós adentramos um campo espiritual negativo. Ele é negativo se a gente for com maus pensamentos. Por isso que uma das atitudes é mudar de foco. Mudar de foco. Quando a gente está num caminho, está numa situação negativa, está no pensamento, isso tudo são posturas, condutas, que está lá no nosso Evangelho, que Jesus trouxe, né? Manter o pensamento elevado, né? Pensar no bem, fazer a caridade, perdoar, né? Aceitar o próximo, ter paciência. Tudo isso faz parte de um contexto de condutas, né? Que o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vem trazendo para nós, né? Nós temos que exercitar essas condutas, porque é a prática do bem, é através da prática do bem que nós vamos conquistando essas virtudes e esse estado de elevação espiritual. Um dia seremos espíritos certamente puros, porque esse é o caminho de todos nós. Mas nós devemos, pelo conhecimento que já temos, né? Não é que a gente está começando a ter esse conhecimento. Eu penso que quando nós adentramos a casa espírita, a gente já traz um passado voltado para essa convicção de que somos espíritos, né? E que estamos aqui com o objetivo, né, de melhorar a nossa alma, o nosso espírito, de evoluir, progresso. Então, quando a gente já entra dentro de uma filosofia como a doutrina espírita, ela já traz já denota que nós já adquirimos conhecimento e evolução passada. Hoje, conscientes, cada vez mais, treinando, né? Porque a casa também oferece, é o paralelo, né? Além do conhecimento, do estudo, a prática, né? Nossa casa, a rocinha, os trabalhos das quentinhas, o bazar, as atividades da casa, os cursos, são coisas que nós fazemos, né? Eu, por exemplo, cada um de nós temos aqui, sabemos aonde a gente tem mais facilidade, né? A casa aberta, né? A doutrina espírita, ela é livre, ela é assim, qualquer um, né? Todos podem vir, né? Entender, procurar estudar. Nós, por exemplo, eu dou o curso da Gênese, né? E do Evangelho, né? São livros da nossa codificação, e que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprimora essas verdades, essas condutas. A gente adentra esse espaço elevado de contexto. A nossa aula, nosso curso é online, mas a gente percebe nesse curso online que toda a nossa ambiência espiritual, né, a nossa psicosfera, aonde nós estivermos, nós somos amparados pelos mentores da casa. Pelos mentores da casa, a gente sente uma vibração, uma energia nesses cursos, que é uma coisa assim incrível. Parece que o Rita de Cássia se mudou, se transferiu para cada casa, cada um de nós, né? Nós não podemos vir aqui,
Mas a impressão que eu tenho é que os mentores, os espíritos amigos, estão em nossa casa, estão auxiliando esse momento de transição da melhoria do nosso planeta. Então, não estamos sozinhos. Esse caminho pode ser doloroso, a gente pode ter sofrimentos, dores, né? Mas essa dor, né, é a dor necessária. É o remédio necessário para que a gente, então, passe essa encarnação, né, cumprindo aquilo que nós nos propomos antes da nossa encarnação. Então, a caminhada, a encarnação não é descanso, ela não é descanso, não é um passeio. Esse mundo não é uma estância de descanso, não é. Se alguém veio com essa ideia, a doutrina espírita diz, não, o objetivo é prova e expiação. Então, a gente já parte do princípio que temos que ter um esforço contínuo. Então, quando Jesus cita essa passagem, já é um processo para nós, assim, como se fosse natural. Não é nada daquilo que nós não sabemos. É preciso saber, preciso fazer mais do que os pagãos, mais do que os publicanos, mais do que os pecadores, mais que tudo. É preciso, para sermos espíritas e cristãos, precisamos trabalhar, precisamos, arregaçar as mangas, precisamos abdicar de muitas coisas, renúncias, né? É difícil, eu acho assim, bastante difícil, né? Uma vez minha filha disse assim, mãe, para ser espírita é uma coisa muito difícil, muito complicada, sabe assim, ela fez um questionamento, você precisa mudar, são coisas que você estava acostumada e você vê assim, mas esse é um processo, olha só, a princípio ele é difícil, mas depois, como diz o Chico, se torna disciplina, se torna processo automático, você já começa, né? É igual os ensinamentos que a gente tem que dar para a criança. Não pode fazer isso, não pode tocar naquela tomada, naquele pino, Mas aí, sabe assim, eu até ontem, a gente tudo, até nos reinos também. Eu estava ontem observando o meu cachorro, que já disse para ele várias vezes, se você for para a chuva, você vai ficar bem molhado e não vai ser agradável. Você pensa que ele não entendeu? Ele entendeu. Ontem, naquela chuva toda, eu olhei para ele, ele não veio até a mim na chuva. Ele ficou olhando para mim, balançando o rabinho no seu cantinho. Ou seja, é ensinamento, são coisas que a gente vai automatizando. E o bichinho, acha que não está ouvindo, não está entendendo? Todos os seres viventes, as plantas, os animais, os homens, os seres humanos, todos nós temos esse potencial de aprender. Evidente que o ser humano já tem a lógica, já tem um mecanismo de pensamento, mas eu acho que os bichinhos têm uma lógica, né? Especificamente, eu acho, meus bichinhos, a gente olha para eles, eu já converso com eles, porque eu acho que eles estão entendendo tudinho mesmo. Então, para nós, a gente tem que caprichar, como dizia a tia Vera, né? Vamos caprichar nas nossas encarnações. Então, voltando aqui ao nosso estudo, né? Ele diz assim, no item 2, nas ilações aqui, as observações de Kardec, pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomado ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e dizer-lhes que se esforçasse para alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa.
a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus se diz, em amarmos os nossos inimigos. Isso é o verdadeiro cristão. Amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as virtudes. Amar até aqueles que a gente não gosta, aceitar, né? Não é amar plenamente, mas aceitar. Aliás, não é só aceitar, mas assim uma coisa mais simples, conviver. Né? Conviver também implica em você aceitar. Né? Então, conviver com aqueles que são diferentes, conviver numa sociedade em que cada um, nós chegamos a um momento que cada um está igual Pilatos perguntando a Jesus que é verdade. Cada um dos seres aqui nesse planeta se acha dono da verdade. Né? Então, a gente vê que isso entra em conflito natural. Então, que é verdade? Pilatos perguntou a Jesus e foi saindo nessa pergunta, indagação. Então, a gente tem comportamentos que a gente gosta de ficar explorando, né? Quem tem razão, o que está certo. Não, a gente está num momento em que nós temos que abrir mão de muitas coisas, renunciar em nome dessa paz, em nome dessa paz interior, para que a gente possa conquistar esse reino. Esse reino, ele vem através de lutas íntimas, não é lutas de armas, mas são as nossas lutas íntimas contra a nossa ainda imperfeição, as nossas lutas íntimas. Muitos de nós pedimos ajuda a psicólogos, a psiquiatras, a outras situações, tudo é válido, né? A gente, com o propósito de melhorar, a gente vai buscando, né? Mas, assim, a reflexão íntima, né? Esse despertar que nós podemos, todos nós, né, conquistarmos, né? Para que a gente possa, em nome da paz interior, né? Da paz, porque essa nossa civilização, ela só vai ser conquistada, né, elevada. Deixa eu ver a questão aqui. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Na questão 793, reconhecer-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando a vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Olha só o quanto nós ainda estamos distantes, né? Então, é preciso correr atrás, queremos paz? Todos queremos. Se todos queremos a paz, certamente o nosso mundo vai conquistar a paz. Porque é assim que a civilização evolui, quando todos os seus elementos praticam bem, né? Então, ele diz assim, eu fico pulando os pedacinhos do nosso evangelho, vou para lá, vou para cá, vem para cá, vou para lá, mas assim, só para agregar, né, conceitos, valores, né? Porque parece assim, nossa, eu já escutei isso tantas vezes no Rita, tudo isso aí, esses ensinamentos, já li na Bíblia, no Evangelho, já li.
Sim, nós já vemos, já, nós somos assim, recalcitrantes, nós somos rebeldes, nós precisamos insistentemente repetir o processo pedagógico nosso é repetição, fazei o bem até aqueles que vos caluniam, né? Então, a gente está assim num processo de treinamentos, né? Então, ele diz assim, com efeito, se observa os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecerá nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Olha como nós somos, que eles são a negação, e isso porque tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai Celestial. Bom, esse aqui é o aconselhamento, a orientação do nosso Mestre Jesus, mas ele diz assim na questão 895 do Livro dos Espíritos, que trata do capítulo da perfeição moral. Ele diz assim, pergunta Kardec aos espíritos: postos de lado os defeitos e os vícios acerca das quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha só, primeiro ele dá lá a sua lição estimulando, né, que sejamos como o nosso Pai, né? Mas aí Kardec, os espíritos nos dizem, qual é o sinal mais característico da nossa imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra, que quando se patenteia, todos o admiram, como se fora um fenômeno. Então, ele conclui o comentário de Kardec nessa pergunta. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pois é, se a gente se quer só amealhar riquezas, a materialidade é que estamos priorizando, né, o conforto, o poder, né, autoridade, né? Essa coisa que hoje o mundo está exatamente escravo dessa situação, nós estamos nos afastando do sentido real da vida, que é o aprimoramento do espírito. Não é ter os bens monetários, econômicos, a situação econômica, não. Porque, na verdade, o que nós vamos levar para outra vida, no desencarne, é aquilo que nós conquistamos de valores, de sentimentos, de bons hábitos,
né? Então ele diz, pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, acho que certamente essa premissa da que a vida continua, né, que do postulado da nossa doutrina, nos alimenta esse comportamento. Se a vida continua, se temos continuação das nossas encarnações, se vamos voltar, vamos caprichar, né, naquilo que temos, que somos. Vamos melhorar a nossa condição espiritual, a nossa condição, nosso mundo, né? O objetivo desse planeta, que é nesse momento de transição, é exatamente banir aqueles que ainda não se combinam com esse propósito de vida, né? E aí permanecerão na Terra, nesse planeta, os que querem fazer o bem, os que promovem a paz, os que estão preocupados e priorizando o seu espírito. Então, que Deus, terminando a nossa palestra, vamos caprichar no nosso reino, criar em nós a ambiência necessária para que nós possamos fortalecer essa paz. Ela é possível, sim, mesmo no planeta de prova espiritual, mesmo nesse momento de conturbação, porque eu mesma estava assim, ligada direto no YouTube. As coisas políticas, daqui a pouco eu pensei assim, sabe de uma coisa? Isso aí não vai me levar a nada não, isso aí só vai me desequilibrar. Então, a nossa conduta inteligente, sabe assim, de que qual o propósito da vida, sabe? As coisas vão se resolver, não tenha dúvida. Tudo vai ser resolvido, mais cedo ou mais tarde, porque Deus quer que sejamos felizes. Esse é o projeto de vida para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecer as reflexões da Elizabeth. E tem uma passagem aqui que ela falou que chama a atenção, né? Vamos deixar de nos sentir donos da verdade. Vamos renunciar a essas nossas falsas verdades, né, em nome da paz. Então, essa é uma reflexão que fica para o dia de hoje, né? Deixar de nos sentir donos da verdade. Esse é um caminho, certamente, que vai nos trazer muita paz. Então, encerrando a reunião dessa sexta-feira, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo ao Senhor Jesus, pedindo a toda essa pleiade de espíritos de luz que nos suporta nessa nossa caminhada, pedindo que tenhamos um dia de muita paz, um dia de muito amor e que possamos ser suportados nessa nossa caminhada. Graças a Deus e um bom dia para todos que estão aqui conosco. Obrigado, Beth.